uma olhadinha nessa pergunta aqui, toma bastante cuidado para você não cair em nenhuma pegadinha, hein? Se x é menor que zero, o valor de y é. Então, eu quero saber quanto que vale essa expressão que está aqui. Tem que tomar bastante cuidado, porque aqui a gente tem raiz. Alguém pode olhar e falar assim, Ju, não tem que ter cuidado não, dá para a gente cancelar as raízes. Dá para cancelar as raízes, mas você tem que tomar alguns cuidados. Quais cuidados você tem que tomar? Primeira coisa, tá? Se alguém te perguntar assim, quanto que vale raiz quadrada de x ao quadrado? O que muita gente pensa? Já sei, Ju, vou cortar essa raiz com esse quadrado e o resultado vai dar x. Não é não, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado não é x. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Ah, por que isso? Por que tem essa frescura? Gente, não é frescura. A gente precisa garantir que o resultado de uma raiz com índice par não seja negativo. E a ferramenta que nos garante que resultados não sejam negativos é o módulo. Então, bastante cuidado. Sempre que for uma raiz com índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, raiz oitava, sempre que for uma raiz com índice par, você tem que garantir que o resultado da raiz não vai ser um número negativo. E o que garante isso para a gente é o módulo. Agora, em compensação, se eu tenho raiz cúbica de x ao cubo, aqui eu não tenho que me preocupar com nada. Eu posso simplesmente cancelar essa raiz com esse cubo e o resultado vai dar x. Ah, Ju, não precisa usar o módulo? Não precisa usar o módulo, porque o resultado de uma raiz com índice ímpar pode tanto ser um número positivo quanto negativo, qualquer coisa serve. Ah, Ju, eu posso usar o módulo se eu quiser então? Não pode não, porque se você usar o módulo, você vai garantir que o resultado não vai ser negativo. E não há esse impedimento quando se trata de uma raiz com índice ímpar. Então, esse era o primeiro problema, tá? Vamos lá, vamos tentar resolver isso. Dá uma olhada. O que vai ser o nosso y? Raiz quadrada de x ao quadrado eu posso até cortar, mas eu preciso colocar o módulo. Menos raiz cúbica de x ao cubo. Eu corto e não coloco o módulo. Mais raiz quarta de x à quarta. Eu posso cortar, mas eu tenho que colocar o módulo. Por quê? Porque é uma raiz com índice par. Beleza. Feito isso, ainda não resolvemos o problema. Por quê? Porque agora a gente tem aqui uma parte que tem módulo. A gente precisa tirar esse módulo. E se você não sabe muito bem como é que funciona isso, eu vou te mostrar, tá? Muito cuidado, porque tem muita gente que pensa assim, ah, Ju, já sei, módulo de x é x. Não é não. Módulo de x depende. Como assim depende? Quanto que vale o módulo de x? Se x for maior ou igual a zero, o módulo é de um jeito. Agora, se o x for negativo, a ideia do módulo é outra. Lembra? A lógica do módulo é garantir que resultados não sejam negativos. Então, o resultado de um módulo nunca pode ser negativo. O que vai acontecer? Se quem tiver aqui dentro for um número não negativo, o módulo dele é ele mesmo. Módulo de 2 é o próprio 2, módulo de 5 é o próprio 5, módulo de 10 é o próprio 10 e assim por diante. Então, se o meu x for maior ou igual a zero, o módulo de x vai ser x mesmo. Agora, muito cuidado, tá? Eu não posso vir aqui e falar que quando o x é negativo, o módulo dele é ele mesmo. Se eu fizer isso, eu estou indo contra todas as ideias, na verdade, contra a funcionalidade do módulo. O módulo existe para garantir que resultados não sejam negativos. Se meu x é negativo, esse resultado aqui é negativo também. E o resultado de um módulo nunca pode ser negativo. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho lá módulo de 3. Módulo de 3 é o próprio 3. Agora, módulo de menos 2. O que acontece aqui? É que quando tem número, a gente não precisa fazer isso, a gente faz direto. Mas a ideia aqui é, quanto que vale o módulo de menos 2? Como quem está aqui dentro está negativo, para eu tirar as barras, eu pego quem está dentro do módulo e multiplico por menos 1. Menos 2 multiplicado por menos 1 dá 2. Então, quando quem está dentro do módulo for um número negativo, para você retirar as barras, você precisa multiplicar por menos 1. Então, se o meu x é negativo, para eu calcular módulo de x, eu retiro as barras, mas eu pego quem está lá dentro e multiplico por menos 1. Então, o módulo de x, nesse caso, vai ser menos x. Agora, eu volto aqui e substituo, tá? Observa. O que vai ser o y? Vai ser, no lugar do módulo de x, eu coloco menos x. Aqui você não mexe. Repete, menos x. Agora, no lugar desse módulo de x, eu coloco de novo menos x. Vê se você consegue entender o que eu fiz. Onde tinha módulo de x, eu escrevi menos x. E aí eu consegui resolver o meu problema. Agora é só juntar o que der para juntar aqui. Menos x, menos x, menos x, vai dar menos 3x.
Então, muito diferente do que as pessoas marcaram lá na comunidade, a resposta aqui é letra A, menos 3x. Eu sei que é um assunto difícil, é um assunto meio polêmico, mas se você entender essa ideia, principalmente, você consegue resolver problemas desse tipo, tá? Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu tenho certeza que até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar essa nota. Um abraço e até a nossa próxima resolução.